Quantos anos você sente que perdeu? Quantas temporadas passaram e você olha para trás vendo apenas cinzas, promessas não cumpridas, sonhos que murcharam no caminho? Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria estar aqui com você neste novo dia que o Senhor preparou para nós. Agradeço a Deus por sua vida, por você ter escolhido começar este momento ao lado dele, buscando a presença do Pai em oração. E hoje, quero que você saiba de algo importante. O que foi comido, o que foi devorado pelo tempo, pelas circunstâncias, pelas batalhas, está prestes a ser restaurado. Livro de Joel, capítulo 2, versículos 25 e 26. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Estas palavras foram ditas em um contexto de devastação total. Israel havia passado por uma praga de gafanhotos que destruiu tudo, toda a colheita, toda a esperança de provisão, todo o sustento. Era uma imagem de morte, de fim, de perda irreparável. Mas Deus fala algo impossível aos olhos humanos. Eu vou restituir. Ele não promete apenas um recomeço. Ele promete a devolução do que foi perdido. Anos comidos, devorados, consumidos pelo inimigo serão devolvidos. A palavra restituir aqui carrega o peso de uma justiça divina, de uma reparação sobrenatural. Deus está dizendo que Ele mesmo vai consertar o estrago, que Ele vai trazer de volta o que parecia impossível de recuperar. E mais do que isso, Ele promete abundância, fartura e um nome que nunca mais será envergonhado. Isso é restauração completa. Não é apenas sobreviver, é prosperar depois da tempestade. Então, antes de iniciarmos nossa oração, eu quero pedir algo a você. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Deus vai restituir os anos perdidos. Declare isso como um ato de fé. E se você tem um pedido de oração específico, deixe aqui também, para que possamos interceder por você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal e ative as notificações para não perder nenhuma oração. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa promessa hoje. Fique até o final, porque agora vamos juntos levar tudo isso diante do trono da graça. Vamos orar. Pai Celestial, nós vimos até aqui com o coração cheio de expectativa, com a alma sedenta da Tua presença, porque sabemos que Tu és o Deus que restaura, o Deus que reconstrói o que foi quebrado, o Deus que devolve o que foi tirado. Hoje nós clamamos pela Tua promessa, aquela que ecoa desde os tempos antigos, aquela que diz que Tu vais restituir os anos que foram devorados. Senhor, nós reconhecemos que houve temporadas em nossas vidas onde parecia que tudo estava sendo consumido, onde cada dia que passava levava embora um pedaço da nossa esperança, um fragmento dos nossos sonhos, uma parte daquilo que acreditávamos ser o Teu plano para nós. Foram anos difíceis, Pai, anos onde a dor foi companheira constante, onde a perda bateu à nossa porta repetidas vezes, onde olhamos ao redor e vimos apenas destruição. Mas hoje, neste momento sagrado, nós escolhemos acreditar que Tu és maior do que qualquer devastação, que Tua capacidade de restaurar supera qualquer capacidade do inimigo de destruir. Senhor, Tu disseste que vais restituir os anos comidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão e pela lagarta. Nós entendemos, Pai, que esses insetos representam tudo aquilo que nos atacou sistematicamente, tudo aquilo que veio em ondas sucessivas para nos derrubar. O gafanhoto que comeu nossos relacionamentos
deixando apenas cascas vazias onde antes havia amor. A locusta que devorou nossas finanças, criando buracos onde antes havia provisão e estabilidade. O pulgão que sugou lentamente nossa saúde, nossa energia, nossa vitalidade, nos deixando fracos e vulneráveis. E a lagarta que se arrastou sobre nossos sonhos, devorando-os folha por folha, até que pareciam irreconhecíveis. Pai, nós reconhecemos cada uma dessas pragas em nossas histórias. Nós vemos as marcas que elas deixaram, nós sentimos ainda o peso do que foi perdido. Mas hoje nós declaramos que Tu és o Deus da restituição, o Deus que transforma deserto em jardim, o Deus que traz vida onde só havia morte. Nós clamamos, Senhor, pela devolução dos anos roubados. Aqueles anos onde caminhamos em círculos no deserto da dúvida, onde investimos energia em batalhas que não eram nossas, onde entregamos nosso tempo a coisas que não edificaram nada em nós. Pai, Tu conheces cada segundo perdido, cada oportunidade que passou enquanto estávamos presos em situações que nos prendiam, cada porta que se fechou porque não estávamos prontos ou porque o inimigo trabalhou para nos atrasar. Senhor, nós pedimos que Tu, na Tua infinita misericórdia e poder, faças o impossível, que Tu devolvas não apenas o tempo cronológico, mas o tempo kairós, aquele tempo divino onde Tuas bênçãos se multiplicam, onde um dia vale por 1000, onde uma estação de favor compensa décadas de espera. Nós cremos que Tu podes comprimir bênçãos, acelerar processos, abrir atalhos divinos que nos levem exatamente onde precisamos estar. Pai, nós pensamos naqueles sonhos que guardamos no coração há tanto tempo. Aqueles que pareciam ter data de validade e que agora parecem impossíveis porque o tempo passou. O sonho de construir uma família, o sonho de ter estabilidade financeira, o sonho de usar os talentos que Tu colocaste em nós, o sonho de viver em paz e plenitude. Senhor, quantas vezes olhamos para esses sonhos e sentimos um aperto no peito, uma tristeza profunda por achar que já passou o momento, que já perdemos a nossa vez. Mas Tu nos dizes hoje que vais restituir, que não é tarde demais, que Tua mão não está encolhida para agir. Nós Te entregamos cada um desses sonhos novamente, Pai, e pedimos que Tu os ressuscites, que Tu sopres vida sobre eles, que Tu os transformes em realidade de uma forma que só Tu podes fazer. Que nós possamos ver com nossos próprios olhos a materialização daquilo que guardamos em secreto, daquilo que choramos em silêncio, daquilo que quase desistimos de acreditar. Senhor, nós também trazemos diante de Ti as áreas onde fomos envergonhados. Tu prometeste que Teu povo nunca mais seria envergonhado, e nós nos apegamos a essa palavra com todas as nossas forças. Pai, há situações em nossas vidas que trouxeram vergonha, humilhação, rebaixamento diante de outros. Promessas que fizemos e não conseguimos cumprir, projetos que anunciamos e que falharam, relacionamentos que terminaram de forma dolorosa e pública, fracassos que todos viram e comentaram. Senhor, a vergonha é um peso terrível de carregar. Ela nos faz querer nos esconder, nos faz questionar nosso valor, nos faz duvidar se ainda temos lugar entre aqueles que prosperam. Mas Tu nos dizes que isso vai acabar, que vem um tempo onde nossa história será reescrita, onde aqueles que testemunharam nossa queda testemunharão também nosso reerguimento. Pai, nós clamamos por essa reversão, por essa virada que só Tu podes operar. Nós pedimos, Senhor, que Tu nos dês de comer abundantemente e que nos fartemos, que a falta que tem marcado nossas vidas seja substituída por abundância genuína, por provisão que transborda, por bênçãos que não cabem em nossos celeiros. Pai, alguns de nós têm vivido com o mínimo há tanto tempo que já esquecemos como é ter o suficiente, quanto mais ter abundância.
Nós nos acostumamos com a escassez, com o aperto, com o contar centavos, com o negar a nós mesmos e aos nossos o básico. Senhor, isso não é a vida que Tu planejaste para nós. Tu és o Deus da fartura, o Deus que preparou uma mesa farta no deserto, o Deus que multiplicou pães e peixes, o Deus que fez transbordar o azeite da viúva. Nós clamamos por essa dimensão de provisão em nossas vidas, não por ganância ou materialismo, mas porque queremos viver na plenitude daquilo que Tu tens para nós. Pai, nós Te louvamos porque Tu procedes maravilhosamente para conosco. Mesmo quando não entendemos Teus caminhos, mesmo quando Tuas escolhas nos parecem misteriosas, nós reconhecemos que Tua forma de agir é sempre para o nosso bem. Tu vês o que nós não vemos. Tu sabes o que nós não sabemos. Tu enxergas o fim desde o princípio. Senhor, perdoa-nos pelas vezes que duvidamos da Tua bondade, pelas vezes que questionamos Teu amor por causa das dificuldades que enfrentamos. Nós entendemos agora que mesmo aquilo que pareceu ser destruição estava sob Teu controle. Que Tu permitiste o que permitiste porque havias planejado algo maior do que poderíamos imaginar. A restituição que vem não é apenas a devolução do que foi perdido. É algo exponencialmente maior, algo que nos fará olhar para trás e dizer que valeu a pena cada lágrima derramada. Senhor, nós oramos especificamente pelos anos que foram marcados por doença, por tratamentos intermináveis, por dor física constante, por limitações que nos impediram de viver plenamente. Pai, Tu conheces cada noite mal dormida, cada consulta médica sem resposta, cada remédio que não funcionou, cada esperança frustrada de melhora. Foram anos onde nosso corpo era um campo de batalha, onde acordar já era um desafio, onde fazer o básico exigia um esforço sobre-humano. Senhor, nós clamamos pela restituição da saúde, pela devolução da vitalidade, pela renovação das forças. Que os anos roubados pela enfermidade sejam compensados por anos de vigor, de disposição, de um corpo que responde bem, que funciona como Tu projetaste. Nós declaramos cura completa, restauração total e uma segunda chance de viver sem as limitações que nos prenderam por tanto tempo. Pai, também trazemos diante de Ti os anos perdidos em relacionamentos tóxicos, em vínculos que nos drenavam em vez de nos edificar, em conexões que nos machucavam repetidamente. Senhor, quantos de nós investimos tempo precioso, energia emocional, amor verdadeiro em pessoas que não valorizaram, que não corresponderam, que usaram nossa bondade contra nós mesmos? Foram anos de tentativas frustradas de fazer funcionar algo que não estava destinado a prosperar. Anos de nos adaptarmos a padrões abusivos. Anos de silenciarmos nossa própria voz para manter uma falsa paz. Pai, nós Te pedimos que Tu restaures nossa capacidade de confiar novamente, que Tu cures as feridas emocionais profundas que esses relacionamentos deixaram, que Tu nos ensines a estabelecer limites saudáveis. E, Senhor, nós cremos que Tu vais trazer para nossas vidas as pessoas certas, aquelas que foram preparadas por Ti para caminhar ao nosso lado, aquelas que vão nos valorizar, nos respeitar, nos amar da forma como merecemos ser amados. Senhor, nós oramos pelos anos que foram consumidos pela ansiedade, pela depressão, pelas batalhas mentais que travamos em silêncio. Pai, há guerras que acontecem dentro da nossa mente que ninguém vê, tormentos internos que nos paralisam, pensamentos que nos atacam sem trégua. Foram anos onde acordar já era uma vitória, onde sair da cama exigia coragem, onde enfrentar o dia parecia uma montanha intransponível. Senhor, quantas oportunidades foram perdidas porque nossa mente estava tão sobrecarregada que não conseguíamos funcionar.
Quantos relacionamentos se desgastaram porque não tínhamos energia emocional para investir neles? Quantos sonhos foram adiados porque simplesmente não conseguíamos acreditar que eram possíveis? Pai, nós clamamos pela restituição da paz mental, pela restauração do equilíbrio emocional, pela libertação de toda prisão psicológica. Que os anos roubados pela angústia sejam devolvidos em forma de leveza, clareza, esperança renovada e alegria genuína. Pai, nós pensamos nos anos perdidos em empregos que nos sugavam, mas não nos realizavam, em carreiras que seguimos por obrigação e não por vocação, em talentos que deixamos enterrados porque o cotidiano nos consumia. Senhor, Tu colocaste em cada um de nós dons específicos, habilidades únicas, um propósito particular. Mas muitos de nós passaram anos fazendo apenas o que era necessário para sobreviver, sem espaço para florescer, sem tempo para desenvolver aquilo que realmente importa. Foram anos de potencial não realizado, de criatividade reprimida, de chamados ignorados, porque as contas precisavam ser pagas e não havia margem para sonhar. Pai, nós te pedimos que Tu abras portas de oportunidade onde possamos finalmente usar aquilo que Tu plantaste em nós. Que venham as conexões certas, as propostas inesperadas, as chances de mostrar do que somos capazes. Que os anos onde vivemos aquém do nosso potencial sejam compensados por uma estação onde tudo o que somos possa brilhar intensamente. Senhor, nós oramos pelos anos que foram marcados por luto, por perdas irreparáveis de pessoas amadas, por vazios que nada parece preencher. Pai, Tu conheces a dor de perder alguém que amamos profundamente, de ter que continuar vivendo quando parte do nosso coração foi arrancada. Foram anos onde cada data especial era uma punhalada, onde cada lembrança trazia lágrimas, onde a saudade era um companheiro constante. Senhor, nós sabemos que Tu não podes trazer de volta aqueles que se foram, mas nós Te pedimos que Tu restaures nossa capacidade de viver plenamente novamente. Que Tu cures a ferida do luto, que Tu nos ensines a honrar a memória sem ficar presos no passado, que Tu nos dês permissão interna para sermos felizes novamente sem culpa. Que os anos consumidos pela tristeza profunda sejam restituídos em forma de novos relacionamentos significativos, novos motivos para sorrir, nova esperança de que a vida ainda tem muito a oferecer. Pai, nós clamamos pela restituição dos anos perdidos em vícios, em comportamentos destrutivos, em caminhos tortuosos que nos afastaram de Ti e de nós mesmos. Senhor, alguns de nós desperdiçamos tempo precioso, presos em ciclos viciosos, em padrões que sabíamos que eram prejudiciais, mas que não conseguíamos romper. Foram anos de tentar parar e recair, de promessas quebradas, de decepções com nós mesmos, de consequências dolorosas que se acumularam. Pai, nós Te agradecemos pela libertação que já operaste, ou que estás operando agora mesmo. Nós Te pedimos que Tu restaures tudo o que foi perdido durante aqueles anos escuros. Que Tu devolvas a dignidade, a autoestima, as oportunidades, os relacionamentos. Que Tu transformes nosso testemunho de derrota em testemunho de vitória. Que nossa história de dependência se torne história de liberdade plena. Que aquilo que o inimigo usou para nos destruir seja exatamente o que Tu usarás para glorificar Teu nome. Senhor, nós oramos pelos anos que passaram, enquanto estávamos esperando, enquanto estávamos na sala de espera da vida, enquanto víamos outros avançarem e nós permanecíamos no mesmo lugar. Pai, a espera é uma das coisas mais difíceis de suportar, especialmente quando não sabemos quanto tempo ainda vai durar, quando não vemos sinais de movimento, quando parece que fomos esquecidos.
Foram anos de vigília, de manter a fé acesa mesmo quando tudo ao redor sugeria desistência, de continuar orando mesmo quando o céu parecia de bronze. Senhor, nós te pedimos que tu honres cada dia de espera fiel, que tu recompenses cada momento onde escolhemos confiar apesar de tudo. Que a demora não tenha sido em vão, que ela tenha servido para nos preparar para algo tão grande que precisávamos desse tempo de maturação. Que quando a resposta finalmente vier, ela seja tão abundante que nos fará entender perfeitamente porque precisamos esperar exatamente o tempo que esperamos. Pai, nós nos lembramos da tua promessa, de que vamos louvar teu nome, porque tu procedeste maravilhosamente. Senhor, nós já começamos a te louvar agora pela fé, antes mesmo de ver a manifestação completa da restituição. Nós te louvamos porque tu és digno, porque tua fidelidade permanece para sempre, porque tua palavra não volta vazia. Nós te louvamos porque sabemos que tu já começaste a obra de restauração em nossas vidas, que tu já colocaste em movimento as engrenagens divinas que vão trazer de volta tudo o que foi tirado. Nós te louvamos porque nossa história não termina na perda, não termina na dor, não termina no deserto. Nossa história termina em restituição, em abundância, em um nome que nunca mais será envergonhado. Nós te louvamos porque tu és o Deus do impossível, o Deus que faz o que ninguém mais pode fazer, o Deus que restaura de formas que ultrapassam nossa compreensão. E agora, Pai, nós te pedimos que derrames sobre nós uma paz que ultrapassa todo raciocínio humano, aquela paz que não depende de circunstâncias externas, que não é abalada por tempestades, que permanece firme mesmo em meio ao caos. Senhor, que nosso coração descanse em Ti de tal forma que possamos dormir tranquilos, sabendo que Tu cuidas de nós, que possamos acordar com leveza, sabendo que Tu já preparaste o caminho, que possamos atravessar nossos dias com serenidade, sabendo que tudo coopera para o nosso bem. Pai, enche nosso ser com uma alegria profunda e genuína, aquela alegria que brota de dentro, que não depende de conquistas externas, que flui da simples consciência de que somos amados por Ti incondicionalmente. Que sejamos pessoas radiantes de esperança, que nossa presença traga luz aos ambientes, que nosso sorriso seja reflexo da felicidade que Tu colocaste dentro de nós. Senhor, que vivamos cada dia saboreando as pequenas bênçãos, celebrando as pequenas vitórias, agradecendo pelas pequenas manifestações do Teu amor em nossa rotina. Que nossa vida seja um testemunho vivo de que é possível ser feliz, mesmo antes de ter tudo o que desejamos, de que é possível ter paz, mesmo quando nem tudo está resolvido, de que é possível viver em plenitude, porque Tu és nossa suficiência completa. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e declaramos tudo isso sobre nossas vidas. Amém. Que esta palavra penetre fundo em seu coração e produza frutos eternos. A restituição já começou, mesmo que seus olhos ainda não vejam completamente. Deus está trabalhando nos bastidores da sua história, orquestrando cada detalhe, preparando cada bênção, ajustando cada peça do quebra-cabeça divino. Continue firme, continue crendo, continue esperando com expectativa. O melhor ainda está por vir. Se esta oração tocou seu coração, deixe aqui nos comentários um amém como declaração de fé. E se você tem um pedido específico de oração, escreva também para que possamos interceder por você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todas as nossas orações diárias. Sua participação fortalece esta família de oração. Que a paz do Senhor permaneça com você durante todo este dia. Nos vemos amanhã em nossa próxima oração, onde continuaremos juntos buscando o coração do Pai.
Em nome de Jesus.